uma alegria também ser acolhido por esta família, pelo pastor João Davidson, também por esta igreja, e que me permite meditar um pouco, rapidamente, no texto sagrado para a nossa edificação e a nossa gratidão a Deus. Livro dos Salmos, de número 116. Esse tempinho para os irmãos encontrarem. É maravilhoso você não só ouvir, mas também acompanhar com os seus olhos as escrituras sagradas, o texto sagrado, né? É importante quando a gente está diante da palavra de Deus e nesse momento de meditação, porque é essa palavra que nos molda, que nos melhora, que nos edifica a cada dia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Salmo 116, o verso 12 e 13. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que a mim tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Meus irmãos, quantos benefícios nós temos recebido da parte de Deus? Se fôssemos dar oportunidade para cada um de nós aqui contar quantos benefícios Deus tem concedido a cada um de nós, se brincar, ao amanhecer o dia nós estaríamos aqui ainda. Eu que o diga. Irmãos, eu passei 25 anos da minha vida viajando pelo Brasil, tocando a minha harpa nas igrejas. Louva a Deus, eu sou nascido e criado numa Assembleia de Deus, porém, louva a Deus pelo meu trabalho ser instrumental, hinos tradicionais, não tem fronteira denominacional, ou seja, também o torna interdenominacional. Todas as igrejas genuinamente cristãs, é claro, me convidam e me recebem com muito carinho, principalmente o motivo pelo qual estou aqui com vocês. E eu passei 25 anos da minha vida viajando, e uma rotina antes da pandemia, agora a rotina diminuiu, mas antes da pandemia, era quase todo final de semana eu estava viajando para algum lugar do Brasil. E aí, sempre comendo tarde, né? Com os pastores, depois do culto, churrascaria, picanha, pizza, Coca-Cola, não é isso? Aí eu adquiri 3 entupimentos nas artérias. 3 artérias. Quando foi no dia 8 de junho de 2018, comecei a ter uma fadiga nesse braço aqui, visão turva, tudo rodando, uns arrotos grandes. Minha esposa falou assim: olha, toma no hospital, isso é gás. E eu falei: não, vamos para o hospital, porque eu estou sentindo algo que eu nunca senti. Moral da história: 15 minutos eu já estava na sala de cirurgia, e o médico me parabenizou, porque tem pessoas que quando sente mal, fica tomando um remedinho, coisa, e toma um copo d'água, fica esperando melhorar, e parabéns porque você veio. Moral da história: ele falou: olha, fez o eletrocardiograma, o senhor está infartado, mas fica tranquilo que nós já estamos no recurso, a gente vai correr contra o tempo, vamos fazer uma angioplastia, aliás, vamos fazer um cateterismo, que é o exame, possivelmente uma angioplastia, porque deve ter uma veia entupida aí. Daqui a pouquinho o senhor vai dormir um sono, e daqui um soninho, daqui a pouquinho o senhor vai acordar, está tudo bem, beleza? Beleza, me deu aquela palavra de ânimo. Mas para minha esposa lá fora ele falou outra coisa: olha, ele pode não voltar. Mas eu soube disso depois, é claro. Aí ela falou: doutor, o senhor quase me matou aquele dia. Eu falei: olha, mas se aquele dia eu dissesse para você que ia ficar tudo bem e devolvesse seu marido morto, ficava pior. Então nós já jogamos no máximo negativo, porque agora a gente tem saldo, né? Irmãos, foram 3 angioplastias, 3 UTIs, 12 dias no hospital. Agora pensa, isso se fosse no particular. Meu filho, que estava cursando medicina na época, ele fez os cálculos, seria em média R$150 mil.
Onde é que eu ia arrumar 150 mil reais? E eu fui, então, internado no UGOL, Hospital Referência em Goiás. Interessante, pelo SUS. E a parte de hemodinâmica, que é essa parte que faz cateterismo, angioplastia, todos aqueles maquinários, fazia 2 meses que tinha chegado dos Estados Unidos, de última geração. Ou seja, os médicos estavam doidinhos que chegasse alguém lá para eles experimentarem. E eu ganhei esse benefício de graça. Que benefício! Interessante que quando ele estava diante daquela luz enorme, quando foi começar, eu fiz uma oração assim: Senhor, o que eu posso controlar nessa vida? Tudo está no seu controle. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Seja feita a sua vontade. Quando eu orei assim, meus irmãos, eu senti uma paz que excede todo o entendimento. Vi quando o médico começou a anestesia aqui, acordei, sei lá, 1h30 ou 2 horas depois, ele batendo no meu ombro, dizendo assim: olha, o senhor vai ficar bom, hein? Nós desobstruímos a veia que te causou. Que benefício! Que benefício! Onde é que eu ia arrumar 150 mil reais, meus irmãos? E tudo do bom e do melhor. Isso para mim foi um grande benefício. Na virada de 2011 para 2012, estava eu mais o meu filho Davi. Eu fui atender uma virada de ano, é um culto, né? Claro, as igrejas fazem a vigília e tal, em Nova Serrana, Minas Gerais. Eu tinha uma Paraty, e aí fomos nós dois. Então, na divisa de Goiás com Minas já, para pegar uma chuva fina, e só que eu não vi, faz uma camada grossa de água assim no asfalto, eu aquaplanei, e o carro, do nada, está dirigindo aqui, do nada, eu só disse: Jesus! Descemos a ribanceira, capotamos 4 vezes, deu perca total, quebrou todos os vidros, furou os 4 pneus, mas a harpa nem desafinou, irmão. Não quebrou nem uma tarraxa dessa aqui. Não tivemos nenhum arranhão. Que benefício! Se eu fosse contar aqui todos os benefícios que Deus tem proporcionado, e olha que eu estou falando de benefícios físicos, assim como a irmã Sônia, tive conversando muito com ela esses dias. Quantos benefícios o Senhor Deus tem dado à sua serva? Fala 4 idiomas, irmão. Conhece 68 países. Eu nunca saí do Brasil. Quantos privilégios, quantos benefícios. Uma família linda, o filho pastor, o outro é juiz, que eu conheci ele aqui domingo. Fiquei maravilhado. Camarada encantador, gentil. Que família bonita, de filhos, de netos. Quantos benefícios, irmã Sônia. E a filha? Então, pianista, concertista, e sem falar que a senhora também é cantora e poetisa. O que é que sobra? Passou a vida inteira lecionando. Olha, o maior dos dons é ser professora, discipular outras pessoas, tanto na vida secular quanto na vida cristã, porque também foi professora da escola dominical. O que é que sobrou para nós? Quantos benefícios a mim tem feito? Agora o salmista, ele também narrando os benefícios que o Senhor Deus proporcionou para ele. E nós sabemos o histórico de Davi. O livramento que Deus deu do leão, do urso, de Golias, tantas vitórias, tantas conquistas, tantos benefícios. E ele fala aqui no primeiro versículo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza,
Então o quê? Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Esse versículo aqui ela vai gostar. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor me fez bem. Gostou desse versículo, né? Cara dela. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Interessante. Aí o salmista, diante de tantos benefícios, assim como nós, tantos benefícios que o Senhor tem proporcionado a nós, ele faz uma pergunta: qual? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que a mim tem feito? Mas ele mesmo pergunta, e impulsionado pelo Espírito de Deus, ele também responde: o que darei? Versículo 13, a resposta: tomarei o cálice da salvação. Essa é uma figura de linguagem, e o cálice aqui não é literal, o cálice. Como Jesus usou essa figura de linguagem, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, né? Figurativa, simbólica e... Figurativa, simbólica, me ajuda aí. E literal. Isso. Então esse cálice aqui não é literal. Assim como Jesus, na sua oração no Getsêmani, né, que ele suou gotas de sangue como Deus, ele previu tudo aquilo que ele iria passar no dia seguinte. Uma angústia tomou conta da sua alma de tal forma que ele suou grandes gotas de sangue. E ele fez uma oração usando essa figura de linguagem: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se possível, que eu não passe por isso. Olha, tamanha foi a angústia do Senhor. Interessante que Satanás gostou quando ouviu Jesus orar assim. Mas, graças a Deus, Jesus não terminou a oração quando ele disse: contanto que cumpra a sua vontade e não a minha. Checkmate. Então, essa figura do cálice aqui, o que é tomar o cálice da salvação? É fazer jus a isso. O cálice, tomarei o cálice da salvação. Porque quando o salmista fala aqui todos os benefícios, e ele fala de vários livramentos que Deus deu para ele, de todos os outros benefícios físicos, mas aqui ele está falando do benefício maior, que é o benefício da salvação. Porque ele fala aqui no versículo 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. A alma não morre. A alma da morte, a morte da alma é o quê? O inferno. O que morre é o físico. Então, me livraste a minha alma da morte, ou seja, me livraste do inferno, me trazendo tão grande salvação. E aí ele fala aqui: tomarei o cálice da salvação. Ou seja, ele mesmo pergunta: o que eu posso dar a Deus por tantas bênçãos? Ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos agora na presença de todo o seu povo. Ou seja, eu vou fazer isso notório a todos. Já sei o que eu vou fazer. Eu não posso dar nada a Deus, eu não posso pagar a Deus, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar um culto em ação de graças na presença de todo o seu povo, e farei notório isso. Isso o quê? A salvação que o Senhor me deu. Exatamente o exemplo do salmista, a irmã Sônia está dando aqui o exemplo, né? No dia do seu aniversário, ela está fazendo isso publicamente, no meio da congregação, na presença de todo o seu povo. Que bênção! Quantas pessoas não são assim? Quantos crentes são agentes secretos? As pessoas estão lá no ambiente de trabalho, ninguém nem sabe que ele é crente, nunca propagou isso publicamente, nunca tomou o cálice da salvação. Porque quem é salvo, ele pratica boas obras,
Quem é salvo, ele quer propagar isso a outras pessoas. Quem é salvo, procede como tal. Me faz lembrar um dia que eu estava na igreja Assembleia de Deus, num dia de ceia do Senhor. Nunca esqueci daquilo. Uma jovem muito sincera, ela pediu a palavra e com lágrimas ela pediu perdão a Deus diante da congregação. Ela fez questão de que isso fosse público. Por quê? Porque naquele dia, no colégio, ela negou o Senhor Jesus. Alguém chegou para ela e disse: você é crente? Eu saio com ele. Não tomou o cálice da salvação. É o agente secreto de Jeová, não é? Não tomou o cálice da salvação. Porque nós, meus irmãos, lembra quando Pedro negou Jesus? Aquela menina falou: olha, tu és um deles? Não, nem conheço. Segunda vez: olha, você andava com os discípulos, eu acho que você andava com ele. Não. Terceira vez: olha, o teu jeito te denuncia. O Espírito Santo que habita em nós nos faz diferente. Então, aproveite se algum dia lá fora alguém te perguntar que você é crente. Toma o cálice da salvação. Assuma isso. Assuma tão grandiosa a salvação e publique isso. E que isso seja público. Quando chegou na hora da ceia, ela foi incomodada pelo Espírito Santo, e eu achei lindo. Ela falou: olha, irmãos, eu peço perdão a Deus e à igreja, porque hoje eu neguei o Senhor Jesus, mas agora eu faço publicamente que eu não negarei mais o Senhor Jesus. Eu faço isso notório, eu pagarei os meus votos. Olha no versículo 18: pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Esse é o exemplo que nós temos que seguir do salmista Davi. Esse é o exemplo que a irmã Sônia está fazendo aqui, publicamente, no dia do seu aniversário, né? Ela já tomou o cálice da salvação faz tempo, ela sempre professou isso publicamente, e até hoje, no dia do seu aniversário, também ela está fazendo assim. Irmãos, diante de Jesus, duas coisas há de se revelar em nós: ou há de se revelar o que há de pior em nós, ou há de se revelar o que há de melhor em nós. Lembra do jovem rico que chegou e disse para o Senhor: bom mestre? Jesus já deu uma cortada dele: por que me chamas bom? Porque Jesus conhece o nosso coração. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse: conhece os mandamentos? Sim, tenho acompanhados desde a minha mocidade. Justiça própria. Jesus disse o quê? Ainda lhe falta uma coisa. O quê? Olha, vende tudo que tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue. A Bíblia diz que aquele jovem baixou a cabeça e saiu muito triste. Diante de Jesus, revelou-se naquele jovem o que há de pior nele. O quê? O Deus dele era o Mamon. Diante de Jesus, ninguém sai da mesma forma. Ou há de se revelar o que há de pior em nós, ou há de se revelar o que há de melhor em nós. Com Zaqueu foi o contrário. Olha que coisa impressionante. Zaqueu queria ver o Senhor na multidão, ele era de pequena estatura, subiu numa figueira, ele há de passar por aqui. Quando Jesus passou e que olhou para cima: Zaqueu,
Oh, Ele sabe meu nome. Aleluia. Zaqueu desceu. Desce, Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. Senhor, quero dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu nem fazer nada disso. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes. Olha isso. E Jesus não mandou ele devolver nada para ninguém. Jesus só disse o quê? Hoje chegou salvação a essa casa. Diante de Jesus, 2 coisas há de se revelar. Ou o que há de melhor em você, ou o que há de pior em você. E hoje no culto de ações de graças da irmã Sônia, que sempre fez isso publicamente, diante de todas essas verdades que estamos pregando, qual é a decisão que você toma? O que é que está se revelando em você hoje? O que há de melhor em você? Ou o que há de pior em você? Você não gostaria de confessá-lo publicamente, como diz o salmista? Pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo? É maravilhoso nós comemorarmos o aniversário da irmã Sônia. E esse texto tão pertinente para tudo que está acontecendo aqui. Mas também é maravilhoso observarmos essa parte. Tomarei o que eu farei? O que você pode fazer por tão grandes benefícios? Principalmente pelo maior benefício de Deus na sua vida, que é a salvação da sua alma. Já temos a resposta. O salmista perguntou, ele mesmo, impelido pelo Espírito de Deus, respondeu: o que eu farei por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, inclusive a salvação da minha alma? Ah, já sei, tomarei o cálice da salvação e farei isso publicamente no meio do seu povo. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos agora na presença de todo o seu povo. Verso 18: pagarei os meus votos ao Senhor, e que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo, ou seja, isso seja público. Por isso, quando uma pessoa pede o batismo físico, é porque o batismo espiritual já aconteceu. Quem toma o cálice da salvação, ele não quer guardar isso só para si. Quem toma o cálice da salvação, quem tem a experiência de estar diante do Senhor Jesus e desfrutar dessa bênção e ter o reconhecimento da sua salvação, ele não quer ficar isso oculto, ele quer que seja público. Por isso que quando o batismo nas águas acontece, é porque o batismo interior já aconteceu antes. Reflitam nessa palavra, meus irmãos. Estamos celebrando os 86 anos da irmã Sônia, que tantos benefícios deu a ela, e ela seguiu o exemplo do salmista, e que também esse exemplo possa atingir a todos nós. Amém. E nós venhamos a tomar o cálice da salvação, e que isso seja público e notório a todo o povo de Deus. Amém. Amém.